O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 3º domingo da Quaresma, portanto, com essa celebração de véspera. Lembrando que no primeiro domingo nós celebrávamos a tentação no deserto. Logo após o batismo, Jesus foi impelido pelo deserto. Antes, portanto, de assumir a sua missão pública na Galileia. E aí, no deserto, ele sofre as tentações. Mas ele vence essas tentações pela oração, pela palavra de Deus e pelo jejum. E ele consagra, portanto, esse tempo que nós estamos também vivendo, que é o tempo quaresmal, onde nós nos preparamos para a Páscoa. E depois, no segundo domingo, tivemos a transfiguração do Senhor. Não celebramos a missa naquele domingo, mas foi o dia da transfiguração de Jesus lá no alto da montanha sagrada. A montanha significa o lugar de Deus, mas também o lugar da tentação, como vimos, não é? No primeiro domingo. A tentação também se deu no deserto. E na transfiguração nós percebemos a presença, portanto, não é, de Jesus ali, de Moisés, de Elias e dos discípulos Pedro, João e Tiago.
Jesus, portanto, na transfiguração, ele mostra em sinais prefigurativos a vitória já da sua ressurreição, com as suas roupas brancas, com o rosto brilhante, um sinal da vitória. Por isso não se chega à glória da ressurreição sem que antes passe pela cruz. Então a cruz é um caminho que nos leva à glória da ressurreição. Então Jesus se transfigurou. E Jesus ali na montanha sagrada também estava a presença de Moisés e de Elias. Moisés representando a lei. E Moisés e o profeta Elias representando evidentemente os profetas. Então Jesus é ele agora o novo Moisés. É ele a nova lei. Por isso ele diz: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Por isso hoje nós celebramos esta liturgia, o terceiro domingo, onde ele nos apresenta, não é, na primeira leitura, os mandamentos. Mas antes dos mandamentos nós temos uma pequena introdução, aonde Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra da escravidão. Portanto, um Deus libertador, e constituiu, portanto, o povo de Israel. E para que este povo pudesse melhor se organizar, então foi dada a lei, os 10 mandamentos. Apenas 3 mandamentos se referem a Deus, e os outros 7 se referem à maneira como nós devemos nos relacionar como filhos e filhas muito amados e queridos de Deus. Talvez se nós perguntássemos quais são os mandamentos da lei de Deus, certamente teríamos alguma dificuldade para lembrar dos 10 mandamentos que nós aprendemos no nosso catecismo, né, na nossa catequese. Mas Jesus resume para nós esses 10 mandamentos em apenas num mandamento só. Quando perguntado qual é o maior mandamento da lei de Deus, e Jesus diz: olha, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O único mandamento que se desdobra, o amor a Deus que se desdobra, isto é, passa pelo compromisso, pela capacidade também de amar o irmão. Por isso, amar o próximo como a si mesmo. Se formos capazes de fazer isto, com certeza nós estamos vivendo o mandamento. Todos os mandamentos, e podemos dizer a Bíblia inteira. Se formos capazes de amar a Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e somente a Ele servirás. Então, amar a Deus, fundamento da nossa vida. E depois nós temos, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, é uma leitura profundamente passiológica, é a leitura da igreja, mas poderíamos dizer que é uma leitura passionista. Somos passionistas, missionários da paixão. E vocês conosco são também passionistas. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a fundamentação da pregação de Paulo e da igreja é Cristo, mas um Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso eu disse antes, não se chega à glória da ressurreição sem que antes passe pela cruz. Jesus passou pela cruz, mas ele venceu, ele ressuscitou. Então, há muitos movimentos, até mesmo da igreja e tantos outros, que muitas vezes se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Eu quero seguir o Cristo, seguir a igreja, mas a cruz não quero a cruz. E não dá para seguir Jesus sem a cruz. Então é preciso abraçar com garra, com determinação, com coragem, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o fundamento da pregação de Paulo e da igreja, é o Cristo crucificado pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E depois nós temos o Evangelho. O Evangelho de hoje nos fala, talvez, de um Jesus totalmente diferente do que nós pudéssemos imaginar. Um Jesus manso, humilde, compassivo. Claro, Jesus é isso mesmo, é humilde, compassivo, mas também é exigente. Quando ele percebe que a casa, o templo, está virando um covil de ladrões, um antro de ladrões, Jesus faz um chicote e expulsa os vendilhões do templo. Aqueles que vendiam os bois, as ovelhas, os cambistas que trocavam as moedas, também os vendedores de pombas, ele expulsa do templo. Porque a casa do Pai é um lugar de oração, é um lugar de respeito, não é um lugar de comércio, não é um lugar de exploração, mas é um lugar de fazer o encontro com Deus e com os irmãos. Então, por isso o Evangelho nos fala que o zelo da tua casa me consome. Que casa é essa? É o templo, é a casa de Deus. Mas também o templo não é somente o templo material, mas é a pessoa também de cada um de nós que fomos batizados e somos, portanto, templo, morada do Espírito Santo. Então, por isso Jesus expulsa do templo os vendilhões, aqueles que profanaram o templo de Deus. Mas ele inaugura, portanto, um novo templo que é ele mesmo, e também cada um do ser humano. Por isso, quando ele fala que ele vai destruir esse templo e em 3 dias ele o reconstruirá, ele está falando do seu corpo, falando da sua morte, da sua paixão, a destruição desse templo. Mas ao 3º dia ele reconstruirá, isto é, ele ressuscitará. Então, esta ação de Jesus marca, portanto, o término de um templo marcado pelo comércio, pela exploração.
para inaugurar um novo templo, uma nova era. Agora o templo é Jesus. Por isso, quando se lê o Evangelho da Samaritana, que a Samaritana diz que o lugar da adoração a Deus era no Monte Garizim. E Jesus vai dizer para ela: olha, os verdadeiros adoradores do meu Pai o adorarão em espírito e em verdade. Não é nem no Monte Garizim e nem em Jerusalém, mas é no espírito e na verdade. Por isso nós somos chamados também a purificar o nosso corpo, que é o templo de Deus, para podermos fazer também uma verdadeira adoração a Deus. Não podemos adorar a Deus com o coração manchado pelo pecado, pela idolatria, do poder, do comércio, do desrespeito à vida humana. Não é este culto que Deus quer. Portanto, o templo não é lugar de negócio, de exploração, sobretudo dos pobres. Também, nesse tempo de Quaresma, nós somos chamados a purificar o nosso corpo, que, como disse, é templo do Espírito Santo, templo de Deus, para que assim possamos chegar às alegrias da festa da Páscoa. Então, esse templo não é tão somente o templo material, a construção de tijolos, pedras, areias, cimento, mas é o templo humano, a pessoa humana, que precisa ser respeitada, que precisa ser considerada nos seus mais legítimos direitos fundamentais, e entre elas a vida. Hoje vivemos situações muito complicadas, não é? Desde o ano passado, este ano, e agora ainda mais complicado ainda. E nós percebemos muito desrespeitos à vida humana, como se a vida não valesse nada. 160 mil pessoas, mais de 10 milhões de pessoas infectadas, e pouca coisa se fez por aqueles que deviam fazer. Então somos, além do sofrimento, além das perdas, somos insultados, vilipendiados por aqueles que deveriam valorizar a vida, por aqueles que deveriam respeitar a vida do seu semelhante. Por isso os mandamentos de Deus, 7 deles diz respeito à vida, à valorização da vida, à dignidade da vida humana. Então, isto é amar a Deus, isto é amar o próximo.